Olá, estamos de volta com o programa Primeiríssima Infância de Penápolis e hoje nós recebemos Regina Aparecida Pessoa, que é coordenadora de enfermagem da AVAP. Olá, Regina, tudo bem? Olá, tudo bem. É um prazer tê-la conosco e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de um instrumento muito importante que nós sabemos que foi construído recentemente no município, em parceria dos profissionais da saúde com os profissionais atuantes da rede CAAS, que é o protocolo de atendimento às gestantes do município. O que é o protocolo, Regina? Você pode explicar para a gente? Posso. O protocolo, ele é um instrumento para direcionar os profissionais da saúde, em especial no caso da gestante, a equipe de enfermagem e os ginecologistas, que hoje são os profissionais que atendem as gestantes no município, para o atendimento dessa gestante e também do bebê que a gente acompanha durante um bom tempo aí. Quem são os profissionais que utilizam o protocolo e o que era o protocolo antes e em que se transformou esse protocolo? O que mudou, Regina? Os profissionais que mais fazem uso desse protocolo são os enfermeiros da rede básica de saúde e os ginecologistas. Anterior ao protocolo, os enfermeiros faziam o primeiro atendimento à gestante, todas as orientações, só que ele não tinha um documento que o respaldasse para assinar os pedidos de exame. Então, todos os exames eles eram preenchidos, orientados pelo enfermeiro, mas a assinatura no exame tinha que ser do médico, porque não existia um protocolo que respaldasse a equipe para isso. Além de todo o atendimento durante o pré-natal. Isso anterior ao protocolo. Depois da implantação do protocolo, que levou muito tempo, não foi uma criação rápida, demorou mais ou menos um ano, porque a gente usou como instrumento a linha de cuidado para a gestante do Ministério da Saúde, e é um material muito rico, que tem muitas informações. Penápolis não estava muito aquém do que o Ministério preconiza. A gente fez algumas adaptações que o município já fazia e não estava preconizado no protocolo. E a Rede CAAS veio a acrescentar as capacitações que a gente teve, que a equipe de saúde teve. Acrescentou muito para esse protocolo, porque a gente começou a ter um olhar ampliado, um olhar diferente para a questão da gestante e do bebê. Vamos falar um pouquinho desse olhar ampliado, Regina, por favor, e a questão do conteúdo desse protocolo. Antes, nós, enfermeiros, nós recebíamos a gestante e o foco, na verdade, era a gestante durante a gestação só. E era aquele período mais limitado, com uma visão um pouco mais fechada. Com a vinda da Rede CAAS e com as capacitações, os profissionais foram sendo capacitados, orientados e levados a ter uma abertura maior para a visão da família, não só para a questão da barriga da gestante, mas a questão de como a família está vendo aquela gestação, como os outros filhos, como o pai vê essa gestação, além de despertar um cuidado um pouco mais carinhoso com a gestante nos profissionais. Então, os profissionais foram sendo capacitados. Essa gestante ela é acolhida pelo enfermeiro, que no primeiro atendimento ele já faz uma série de questionamentos e orientações, procura ver além do que o que a gestante está colocando, chama o esposo para participar dessa consulta, ou alguém que a gestante escolha, porque não é obrigatoriamente o companheiro, ela pode escolher a mãe, ou pode escolher uma irmã, uma amiga para ajudar no pré-natal, isso é de escolha dela. Essa pessoa pode participar durante todo o processo do pré-natal, nos grupos que acontecem, na visita à maternidade, que também acontece, durante as consultas, ou mesmo em alguns momentos que ela queira vir à unidade para tirar alguma dúvida ou para receber alguma orientação. Daí essa gestante ela é acompanhada mais de perto pelos agentes comunitários de saúde, que toda vez que uma gestante falta a uma consulta, o enfermeiro é avisado, que imediatamente avisa o agente comunitário para ele ir a essa residência buscar essa gestante, saber o motivo pelo qual ela não veio na consulta. Isso tudo para
para ver se por um acaso existe algum problema dentro do domicílio que a equipe possa ajudar ou se teve alguma outra situação que impossibilitou. E na tentativa mesmo de acompanhar mais de perto tanto a gestante quanto o bebê e toda a família no geral, né, na verdade. Muito bem. Em que você, Regina, observa que foi um avanço para os profissionais na prática, no conhecimento, esse processo de um olhar ampliado, quer dizer, de poder incluir ao olhar, né, a orientação que já existia, a questão das relações sociais da gestante, do acolhimento das demandas emocionais que ela traz. O que você acha que, como profissional, isso acrescenta para você e para os colegas que atuam na estratégia de saúde da família? Eu acho que, assim, como profissional é muito gostoso, porque eu tive duas filhas antes de conhecer a fundação, de ter todo esse conhecimento. E até um dia eu até comentei, eu falei, eu gostaria de estar gestante hoje, para ter essa visão diferente. Então eu acho que é essa visão que todo profissional de saúde tem. Ele consegue sentir um pouco mais as dificuldades, ter um olhar um pouco mais... um olhar diferente para essa família. E eu acho que cada profissional tem o seu... desenvolver um pouco mais do que ele já realiza no seu trabalho do dia a dia, conseguiu trabalhar algumas estratégias, cada um dentro da sua unidade, porque cada unidade de saúde ela tem uma característica diferente. Então, dentro dessa unidade de saúde, o profissional eles têm uma série de atividades e eles conseguiram aos poucos se organizar para dar uma atenção maior a essa gestante. Então, isso já despertou a necessidade dela ter uma atenção. Não só a gestante, mas também a família dessa gestante. Eu acho que despertou também a necessidade de ter a família do nosso lado, do lado da equipe de saúde. Despertou essa percepção no profissional de saúde, porque a gente consegue romper mais barreiras com a gestante quando você tem a família que te apoia. Algumas coisas a gente na unidade tem dificuldade, mas a família, estando no apoio e na retaguarda, eles conseguem auxiliar muito. Então, eu acho que os profissionais ganharam muito com isso, e eu acho que as famílias e as gestantes também ganharam bastante. Uhum. E quais seriam os desafios principais que você poderia nos pontuar em relação à participação das famílias, Regina? Porque a gente sabe que o acompanhante às consultas, ele está sendo bem recebido, ele está sendo estimulado a participar, e a gente sabe também que tem alguns desafios que em muitos casos que a gente julgaria até muito importantes que esses acompanhantes estivessem presentes, a gente não consegue ter, né? Que desafios são esses, Regina? O desafio maior durante as consultas, né, hoje, nós não temos uma lei que libere o companheiro para acompanhar no município, para acompanhar a gestante ao pré-natal. Então, se ele faltar ao serviço para acompanhar a esposa, por exemplo, no caso do companheiro, para acompanhar no pré-natal, ele pode perder o dia de serviço. Então, isso é um dos problemas, essa é uma das questões que a gente tem que trabalhar. A questão de que a gente gostaria que os grupos fossem mais fortalecidos, os grupos de gestante, que a família participasse mais, não só a família, mas também a gestante, porque os grupos às vezes acontecem com uma, duas gestantes, que a gente vê talvez tenha que buscar uma maneira diferente para conseguir fortalecer mais esses grupos, né? E trazer não só a gestante, mas também a família para participar. Na questão a respeito do que a gente trabalha dentro das unidades, a gente ainda tem algumas resistências de ambos os lados, profissionais e mesmo da família, para esse acompanhamento. Eu acho que isso são questões que a gente tem, que talvez leve algum tempo para conseguir resolver. Você pontuou um aspecto bastante importante, que é a parceria com as empresas, né, e os empregadores, que de alguma forma participam com um peso significativo, pois eles liberam essas gestantes, né, atendendo à lei, para as consultas de pré-natal. Entretanto, isso ainda é visto como um benefício, às vezes, ao empregador, não como direito. Não como direito, e por outro lado,
não é reconhecido a relevância, a importância dessa facilitação de participar desse processo, por conta de que essa gestante melhor atendida e mais segura ao longo do processo da gravidez, ela também vai ter uma atitude diferente no trabalho. Ela vai poder trabalhar com mais tranquilidade, ela vai poder adoecer menos, que muitas vezes decorrem da insegurança, problemas de saúde bastante comuns, com origem emocional. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? O que a gente tem muito, assim, as gestantes, elas, na maioria das empresas, elas têm o liberado dia para consulta naquele período. Mas a liberação para participação do grupo, quando esse grupo acontece em horários diferentes, que não seja o horário da consulta naquele mesmo dia, a gente tem uma certa dificuldade que essa gestante participe, porque ela é liberada uma vez por mês para participar da consulta. E nos grupos, são momentos que elas conseguem tirar dúvidas, que são coisas que às vezes elas têm, ficam com vergonha de questionar, de perguntar. E no grupo, essas questões surgem, quando não surge de uma, surge de outra, num bate-papo. E isso acaba resolvendo questões que ela, às vezes, tenha no seu inconsciente. E aí tem medo de colocar isso para fora. E elas ficam mais tranquilas quando elas têm algum sintoma, acham que tem alguma coisa errada, mas lembram que aquilo foi discutido no grupo e que aquilo pode ser uma coisa natural. Elas podem voltar menos às consultas e tenham menos problemas porque elas são orientadas ao que elas podem fazer durante quanto tempo ficar sentada, o que tem que fazer, o que é normal acontecer durante a gestação, o que tem que ficar um pouco mais alerta do que possa acontecer. Tudo isso é trabalhado no grupo. E quando ela não participa desse grupo, essa dúvida pode continuar e aí ela pode vir a ter um pouco mais de problema durante toda a gestação. E as dificuldades das equipes para realizarem o grupo de gestantes, atendendo já a disponibilidade dessa gestante a partir da liberação do trabalho? O que acontece? Hoje, nem todas as unidades de saúde possuem um espaço específico para a realização de grupos. Mas isso acontece, esses grupos acontecem em sala de espera ou mesmo em algumas salas que se improvisa na hora. Mas as dificuldades que hoje eu vejo que tem um número muito grande de pessoas procurando a unidade de saúde, com um número, em algumas unidades, restrito de funcionários. Então, às vezes, o enfermeiro ele não fica só voltado para o atendimento da gestante. Ele está atendendo a gestante, mas ele também tem que resolver um problema que está acontecendo no balcão, um problema que está acontecendo com o paciente que está procurando por algum outro motivo. Eu acho que esse é um dos desafios que a equipe está tendo no momento. E essa relação das unidades básicas de saúde com a maternidade no grupo de visita a gestantes? O que você poderia nos dizer? O que você acha que ainda precisa avançar? Nós temos o Lucas, ele manda e-mails para lembrar toda a equipe sempre quando esse grupo vai acontecer. O Lucas é o psicólogo da Santa Casa. Isso, é o psicólogo que faz parte da equipe que realiza os grupos lá na Santa Casa. As gestantes, elas são convidadas e são orientadas a participar desse grupo para conhecerem a maternidade, para saberem como funciona, para conhecer a equipe que vai recebê-la no dia que ela entrar em trabalho de parto ou que for hospitalizada por algum motivo. O agendamento ele acontece, a orientação para a gestante, essa orientação acontece. O que às vezes fica ainda falho é a questão que eu já falei a respeito da liberação do trabalho para participar. E às vezes aquela questão dela falar assim, mas eu já conheço a maternidade, mas ela conhece num momento diferente. De repente ela conheceu porque ela foi visitar e aí ela sabe, mas ela não sabe a rotina, ela não conhece quais são os profissionais, se mudou alguma coisa ou não. Então, tirar a dúvida dela de quais são os direitos que ela tem enquanto ela estiver dentro do hospital, se o companheiro ou quem ela escolha possa acompanhar ou não. Tudo isso são coisas que são trabalhadas no grupo, além da questão do aleitamento materno, que tudo isso eles trabalham. E a equipe sempre tem um contato bem legal com o Lucas e isso acontece rotineiramente. Muito bem. E realizado o parto, né, o bebê sai da maternidade e volta para a unidade de saúde. Como é que o protocolo acompanha e avalia
o estado emocional, o estado social, que compõem essa visão ampliada da atividade do profissional de saúde, Regina? Assim que o bebê sai com a mãe da maternidade, a família já é orientada que essa criança tem que fazer o teste do pezinho. E aí, daí eles já procuram. No município nós temos 3 macros que realizam o teste do pezinho. A macro 3, a macro 2 e a macro 1. Esses testes eles são feitos por macro, porque a gente ainda não consegue fazer em todas as unidades, mas são mais próximas da unidade que a pessoa utiliza. E aí, o agente comunitário e o enfermeiro, eles começam a acompanhar um pouco mais de perto essa família. No caso, que já não é mais só a gestante, nem só o bebê. Acompanha a família durante o período, um certo período um pouco mais próximo. No caso, quando assim que a mãe recebe alta, a unidade já sabe que ela recebeu alta porque a Santa Casa envia um documento para a vigilância que chega na unidade de saúde que aquela pessoa esteve hospitalizada. E muitas vezes, antes desse documento chegar, o agente comunitário já sabe, na maioria das vezes, que aquela gestante foi hospitalizada, que já teve o bebê. Ela voltando para casa, ela começa a ter as visitas. E aí a gente tem a visita do enfermeiro, que é uma dos itens preconizados no protocolo, que o enfermeiro faça a visita domiciliar para a mãe e para o RN e tenha esse olhar diferente. Observe a amamentação, como está acontecendo, como essa família recebeu esse bebê, se ela necessita de algum apoio que a unidade possa fornecer, seja psicológico, seja com questão financeira, onde ela vai poder, onde a unidade de saúde, a equipe vai poder atuar, né, para ajudar essa família. Além das orientações com a mãe, de cuidado com o coto umbilical, cuidados com o RN, cuidado com ela própria, porque daí a mãe ela também já está precisando de atenção, a gente sabe disso, que daí ela começa também a ter uma fase que ela precisa de muita atenção da família, de apoio, né, da família, na verdade. E aí, essa visita do agente comunitário, dependendo da necessidade dessa família, ela vai ser mais espaçada ou não. Em alguns casos, o agente volta toda semana na casa para ver como está essa criança, como está a família, como essa mãe está levando esse puerpério, que é essa fase. E aí o enfermeiro, sempre que necessário, ele vai fazer uma visita, vai voltar para orientar. A gestante, a criança ela tem que passar por uma consulta com o pediatra logo nos primeiros 7 dias, já passa por uma avaliação. E aí cada pediatra ele vai avaliar a necessidade dessa criança voltar com uma semana para acompanhar peso ou desenvolvimento, ou voltar 2 dias depois, ou voltar daí 15 dias, depende da necessidade da criança novamente. E aí a gestante volta com 40 dias para passar no ginecologista, que daí ela vai ter uma nova avaliação, orientar quanto à coleta do preventivo que acontece depois, orientar quanto a respeito do contraceptivo que ela vai fazer uso após essa gestação e tudo que ela vai precisar nesse período. E o protocolo, então, ele termina a sua utilização em que momento, Regina? Ele termina depois que a criança nasce, nesse período do puerpério. E aí ele volta, a mãe volta para a questão do uso do contraceptivo para programar ou não uma nova gestação, que a gente espera que seja programada, que tenha um período espaçado, que não seja nada muito próximo. Inclusive no caso das adolescentes, são casos que a gente tem que estar um pouco mais atento a isso. Mas o protocolo vai até isso. Nesse caso da gestante, ele vai até o nascimento do bebê e o puerpério, e aí se encerra o protocolo. Inês, é bem importante lembrar também que a criação desse protocolo, ela contou com a participação de toda a equipe de enfermagem da rede básica, que nós nos reuníamos para discutir item a item, fizemos uma leitura de todo esse material, algumas alterações que foram necessárias, e também teve avaliação dos pediatras e ginecologistas do município. Né? Eles receberam a cópia desse esboço de protocolo com uma antecedência, avaliaram, fizeram as observações que acharam necessária. Num segundo momento, nós nos reunimos, enfermeiros e médicos, para discutir a respeito desse protocolo. Discutiu-se algumas questões, novamente algumas alterações foram revistas, e aí sim é que o protocolo ficou pronto depois da avaliação de todos os profissionais.
E ele já está sendo utilizado? Já está sendo utilizado em todas as unidades de saúde do município. Bem. Muito bem, Regina. Eu gostaria de trocar algumas ideias com você também em relação, falando de instrumentos de trabalho dos profissionais de saúde, sobre esse material que a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal nos enviou recentemente, que são folhetos explicativos, né, e orientadores sobre 12 temas relacionados à promoção do desenvolvimento infantil. Esse material é um material que foi elaborado com a ajuda dos especialistas ligados à Fundação Maria Cecília e que estará brevemente à disposição nas unidades básicas de saúde da população e dos profissionais para trabalhar sobre esses temas, né? A Fundação nos enviou algumas estruturas em papelão que são montadas com bolsinhas de uma espécie de um suportezinho plástico, onde esses folhetos são colocados por tema, né? E certamente eles poderão ser utilizados pelos profissionais, também nos grupos de gestantes, estarão à disposição dos usuários da rede para levar para casa, para poderem ler, enfim. Como é que você vê, como você avaliaria esse processo que nós vivemos juntos dentro do projeto Crianças Amadas, Adultos Seguros, da parte da instrumentalização dos profissionais para atuarem na promoção do desenvolvimento infantil integral e integrado? Regina? O que a gente comentou bastante a respeito do protocolo, mas com a vinda da Fundação para o município de Penápolis, com o projeto Crianças Amadas, Adultos Seguros, a equipe foi capacitada não só para ter esse olhar para a gestante, para o RN, mas também para o desenvolvimento infantil, né? Se trabalhou muito isso. E eu acho que essa troca de informações, tudo que a Fundação nos traz, tudo que nos chega, é muito rico, porque nós temos uma necessidade muito grande de material novo, de alguma coisa recente, porque infelizmente o que a gente tem são coisas que às vezes são mais antigas, a gente não consegue ter instrumentos tão bons quanto esses, né? Que possam, além de orientar a equipe de como trabalhar, que pode se trabalhar grupo em cada tema desse, que a equipe pode utilizar para fazer grupos. Os vídeos, né? Vídeos que já foram entregues nas unidades de saúde, os espaços lúdicos que foram criados e que a gente tem unidade que tem assim, um espaço específico para a criança, para ter esse olhar para o desenvolvimento infantil, também é um exemplo desse material que nós recebemos nas unidades, que só fortalece o nosso trabalho e que faz com que o nosso alvo, que é a criança, que é o desenvolvimento infantil, que é a família, ele seja ainda mais preparado, tenha condições de resolver suas questões internas aí bem mais fáceis. Regina, eu quero agradecer a sua presença, então, e abrir um espaço para as suas considerações finais. Nós é que agradecemos a Rede CAAS, agradecemos e nos colocamos à disposição para qualquer trabalho que possa surgir. Lembrando que nós já estamos nos preparando para a Semana do Bebê, né? As unidades já estão tendo algumas ideias, estão começando a trabalhar já o tema da Semana do Bebê desse ano. Muito bem. Obrigada a você que nos acompanhou e até a próxima oportunidade.